Olá, sejam todos bem-vindos a Move Work Podcast. Eu me chamo Sueli Sacal e hoje eu vou receber aqui uma escritora da Move Work Editorial. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e depois de você assistir esse episódio maravilhoso, cheio de transformação, você compartilha o nosso conteúdo. Seja bem-vinda, Silvana. É uma honra para nós receber você aqui hoje para compartilhar um pouquinho sobre a sua jornada. Eu tô muito feliz, confesso que tô com um friozinho, né? Falar um friozinho na barriga, não, borboletas no estômago. Isso, e é É, normal. é. Ai, quem dera, né? Podia ser o 10º, o 100º, mas esse friozinho é sempre muito bom, né? Essa emoção é muito boa. Tô muito feliz em estar aqui também. A minha estreia, meu primeiro podcast, e eu tô muito feliz em ser com a Moviework. Uau! Então seja você aí privilegiado em assistir hoje a primeira participação, né, em podcast da Silvana. Silvana, para nós é uma alegria receber você aqui no nosso podcast, receber você e ter você em nosso ecossistema. Tá? Seja muito bem-vinda. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tempo. Que leitura deliciosa. Eu já vou começar falando disso, né? Esse aqui é o livro da Silvana, que nós vamos lançar agora no próximo dia 28 de março, aqui em Cuiabá, a partir das 16 horas. E você é o nosso convidado. Silvana, vamos começar já assim com algo assim bem, né, transformador, para deixar as pessoas curiosas sobre esse livro. Por que o tempo? Ai, porque o tempo, né? Bom, para quem já me conhece há algum tempo, sabe que esse é um assunto que eu gosto muito e eu me dedico ao estudo, já fiz inúmeros cursos e formações voltados para esse tema desde 2013. 2013 foi o ano que eu comecei a estudar sobre esse tema, em função de uma experiência pessoal que aconteceu comigo e que o tempo foi o responsável por essa grande experiência, né? Essa experiência tão marcante e que é um dos trechos, né? É um dos capítulos do livro. Então eu comecei a estudar, comecei a fazer cursos desde 2013 e, e com os estudos e com as formações, com as leituras, com as reflexões feitas a respeito do tempo, eu percebi que esse é um assunto que já está na minha vida desde a minha infância. Eu sempre tive o tempo presente no meu dia a dia, né? Seja quando eu ia para a escola, que tocava sino, né, nos intervalos, então era uma forma de controlar o tempo. Onde eu morava era uma vila de trabalhadores numa usina e a empresa tocava uma sirene para controlar o tempo de trabalho dos profissionais, né? O tempo de intervalo, o tempo de entrada, o tempo de saída. Então eu ouvia aquela sirene durante várias vezes, né? Durante o dia todo, por várias vezes. Então, esses últimos 10 anos, né, 13 anos estudando sobre esse assunto, eu percebi que, na verdade, eu já vivo o tempo há 54 anos. Uau! E é um tema interessante, né? Porque quando as pessoas falam sobre tempo, associa-se com produtividade, né? Porque assim, ser mais produtivo está tudo relacionado ao tempo. Se organizar para ter mais tempo. Então, você fez uma observação bem interessante sobre as várias fases do tempo em nossas vidas, né? Não somente na sua, mas como de todas nós. E você falando sobre a sirene da escola, depois veio a parte, né, de trabalho. E é interessante isso. Mas qual foi a chave que virou quando você falou assim: é sobre o tempo que eu preciso falar? Então, você sabe que nessa última semana, durante uma sessão de terapia, que eu faço psicoterapia, é muito importante, Quem é né? que não faz hoje em dia? E É, se você não faz, eu indico você a fazer. é, eu
Essa semana, durante a minha sessão de psicoterapia, eu descobri que... Bom, eu falo assim, vou dar um spoiler, né? Eu descobri que eu falo sobre outras coisas no livro, né? Não falo só sobre o tempo, Sim. né? Eu falei, eu acho que o foco principal do livro não é o tempo. E eu vou só, né, pegando uma deixa sobre isso, Eu que tô aqui me controlando, para porque eu não falo, falar ai, já tudo, falei né? que eu não vou falar do livro. Não, pode falar, mas não vai contar tudo na íntegra, né? É. Mas o que eu li o livro da Silvana, inclusive fui a primeira a adquirir, né, o exemplar dela. E eu já cheguei em casa e falei assim, gente, que curiosidade, porque, né, eu queria saber o que tinha naquele livro. Ela tinha meio que, né, no nosso bate-papo, assim, informal. E eu falei assim, não. E eu, na mesma noite, comecei a ler. Eu falei, gente, que livro gostoso. Eu indico você a ler, porque tá um livro assim tão rico, tão detalhado, né? Eu vou falar assim, você só de ver ele, você já vou folhear ele aqui, as páginas, um livro, sem contar que está um livro muito bem produzido, né, Silvana? Tá Tá um lindo. livro Me lindo, um emocionou livro bastante. bem escrito, de fácil leitura, de leitura rápida. E eu, Sueli, eu gosto de ler livros assim, não os livros muito complexos, são bons para, né, despertar essa questão nossa mental. Mas é gostoso quando você pega um livro, né, vamos falar assim, Fácil de ler. e outra, de pessoas que estão ali ao seu redor, né? Então você vê assim, gente, quando eu vi o livro, eu falei assim, gente, que livro, coisa mais linda. Ele já é lindo, você já quer o livro pela beleza. E quando você começa a ler o conteúdo, olha, super parabéns, viu, Silvana? Muito De obrigada. todas as formas, um livro gostoso, um livro de boa leitura, um livro bonito de se ter, sabe? Eu sou super ciumenta com os meus livros. É. Eu tenho uma amiga que ela é desapegada. E esse Ai, dia ela nem fez fala. não, ela fez um desapego de livros. Eu falei pra ela, falei, nossa, é muita maturidade, porque eu não consigo desapegar dos meus livros. Eu amo ler. Hoje, devo ter em volta de uns 380 livros. É. Não Nossa, li tudo, é que óbvio, lindo. né, gente? Mas eu amo livro, eu amo ler. E viver esse mundo, né, da literatura, não somente como leitora, como uma produtora, né, de você escrever também, ele nos traz um outro olhar para tudo, né? Esse processo de construção é uma experiência bem interessante. Eu confesso para você que eu acho que há uns 6 anos atrás, mais ou menos, 5, 6 anos, eu fiz uma palestra numa convenção, durante uma convenção, né, de final de ano de uma empresa, e a palestra tinha o título, que é o subtítulo desse livro, né? A Menina que Queria Viver Mais Tarde. E esse era o título da minha palestra. E quando eu terminei a palestra, eu fui aplaudida de pé, né? E aquilo, eu estimulei as pessoas a se aplaudirem, né? E é uma coisa muito interessante porque foi contagiante, né? O aplauso não era só para mim, depois o aplauso virou para a plateia também, porque eles se envolveram muito. E aquela sensação que eu tive, naquele dia, eu fiquei com vontade de escrever um livro, né, sobre esse assunto. E é impressionante, porque foram 6 anos, né? E nesses últimos... Mas foi interessante esse processo, porque durante esses 6 anos, eu li várias coisas, né? Eu comecei com a ideia de fazer um livro para alta performance, né? Quero falar sobre o tempo, como fazer uma boa gestão do tempo, como controlar o tempo, como se isso fosse possível, né? Né? Para poder fazer mais, conseguir fazer mais coisas durante o dia, porque naquela época eu ouvia muita gente dizer, nossa, mas o dia está muito curto, o tempo está passando muito rápido, eu termino o dia com um monte de coisa para fazer, eu tenho que passar para a agenda do dia de amanhã, porque eu não consigo fazer hoje. E com essa sensação que o tempo estava passando muito rápido. Então eu comecei a escrever, naquela época, comecei a pensar e estudar com esse foco, né? Tanto que eu li livros como A Tríade, né? A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, foi o primeiro livro que eu li. E é E fantástico, aqui, né? esse livro é maravilhoso, porque naquela época ele foi muito significativo para mim. Ele me ajudou a enxergar, separar o que é importante do que é urgente, Sim. dos seus rouba-tempos, né? E eu falo assim, Quantos e é uma rouba-tempos você leitura tem? que você consegue executar, né? Sim, com certeza. É um livro maravilhoso Sim, que serve para você aplicar na vida, no trabalho, em na tudo. família,
né? Um livro Uhum. maravilhoso. Aí, na sequência, eu li também do Christian, né, que é De Tempo ao Tempo. Eu fui evoluindo, sabe, na construção desse assunto, né, sobre o tempo, porque eu percebo que a gente percebe o tempo de acordo com a idade que a gente tem. Se eu perguntar para uma criança sobre o tempo, ela vai achar que ela é imortal, que ela tem todo o tempo da vida, nem tem percepção de Sim. tempo. Se Uhum. você fala com um adolescente, ele com certeza ele acha que é imortal. Se você fala com um idoso, com alguém que tem 80 anos, a percepção do tempo dele é totalmente diferente, né? Então, foi muito importante esse processo, desses 6 anos, porque eu mudei, né, a forma de enxergar o tempo. Então, porque as leituras também mudaram ao longo do tempo, né? E aí a construção é diferente, com certeza. E eu achei super interessante no seu livro que, não sei se é todos os capítulos, não me recordo, mas sempre no final de cada capítulo tem uma pergunta, né? Uma pergunta que deixa a pessoa, tipo assim, isso aconteceu comigo. De falar assim, nossa, mesmo que tenha a pergunta e a resposta, porque na pergunta você acaba achando a resposta, né? Mas fala pra mim que teve essa pergunta, que bem no finalzinho do livro. Se tudo terminasse agora, o tempo teria sido habitável pra você? Vou devolver essa Ainda pergunta. não, não, com certeza não. É, hoje eu quero fazer várias coisas ainda que eu não fiz. Hoje eu acho que eu tô com mais pressa. Eu queria andar mais devagar, mas hoje eu acho que eu tô com mais pressa, sabe? É, de criar, de produzir. Quem me conhece sabe, né? Se eu fosse falar o meu currículo aqui de estudos e de leituras, de cursos e formações, seria bastante extenso, porque eu sou muito estudiosa, eu gosto de estudar, né? Eu tiro férias para estudar, eu tiro férias para. Eu viajo para fazer cursos. Então, eu nunca viajo só para ir para a praia. Eu vou achar algum curso, nem que seja de dança de salão, que eu amo dançar, mas eu vou fazer alguma coisa. Então, com certeza não. A resposta para você é não. O tempo ainda não está totalmente habitado em mim, eu tenho muita coisa para fazer ainda. E você falou algo que é muito gostoso e que é interessante. É sobre você aproveitar, né, uma viagem e buscar um novo conhecimento, um novo olhar. E quanto que você aí, do que está nos assistindo, você tem esse hábito, isso daí é um hábito, né, Silvana? Sim. De buscar o quê? Novo ambiente, novas pessoas, ouvir, né, de outras pessoas um determinado assunto. E eu tenho muito isso comigo, que é de todos os dias eu pedir para que Deus renove a minha mente. Porque por mais que a gente estuda, a gente busca informação, tudo, nós sempre podemos aprender algo novo. E mesmo que seja o mesmo assunto, você tem um novo olhar, você tem uma nova percepção, você tem um novo conhecimento e um novo entendimento, Ah, com certeza. né? Nossa, Eu falo para todo mundo, assim, olha, uma vez eu fui 3 vezes no mesmo curso, ele tinha o mesmo título, né? Uma imersão, um curso, e eu fui 3 vezes, 3 anos consecutivos. E aí perguntaram assim: ah, mas por que que você vai tanto? Eu falei, gente, cada vez que eu sento, eu aprendo de uma forma diferente. Por quê? 2 pontos que é interessante. Primeiro, seu estado de espírito não é o mesmo, a sua mentalidade não é a mesma, e quem está ministrando também não é o mesmo. Por quê? Porque muda a mente, todo mundo se muda a transformou. energia, tudo. Eu falo assim, é uma coisa que eu incentivo todas as mulheres que estão sempre ao meu redor. Estar em novos ambientes para novos aprendizados. Ah, mas é um assunto que eu sei. Eu tenho certeza que se você sentar e prestar atenção, você vai aprender algo diferente. Ah, com certeza. Eu fico muito feliz, né, de não ser a mesma pessoa. Ai, eu também, nossa. Apesar de às vezes a gente encontrar amigos e o que a gente costuma ouvir é, nossa, né, você não mudou nada. Eu falo, gente, mudei sim, mudei sim, né? Como eu estava te falando, essa construção, né, desse tema, desse assunto, ela mudou muito. Para você ver, se a gente falar de 10 anos, é uma mudança muito grande.
Se a gente falar em 6 anos, eu trouxe aqui alguns dos livros, né, que eu li. Eu te mostrei os livros do Christian, porque ele é pioneiro em falar sobre gestão do Sim. tempo, né, no Brasil. Eu li Joel J., eu li O Poder do Agora, né, que muita gente leu. Depois que eu li esses livros, esses 3 primeiros aqui, que falam um pouco de alta performance, de produtividade e tudo, Uhum. que eu li O Poder do Agora, aí eu mudei um pouquinho. Eu comecei a ler os livros do Augusto Cury que falam sobre ansiedade, né? Porque é impossível você não falar de trabalhar alta performance e mais produtividade, é impossível não ter um pouquinho de ansiedade aí, Sim, com né? certeza. Sempre vai ter. Até porque a ansiedade, até certo ponto, é importante, E é né? natural, né? É natural, Uhum. exatamente. E aí eu comecei a entrar um pouquinho nesse assunto, né? Porque naquela época eu estava, assim, eu acabei convivendo com alguns gestores que estavam doentes, né? Pelo estilo de vida que eles estavam tendo. E aí eu, assim, não que eu me obriguei a estudar sobre esse assunto, mas eu senti necessidade até para poder ajudá-los no trabalho que a gente estava fazendo Sim. juntos, né? E é interessante que isso é normal, né? Como assim? Hoje você se depara muito com gestores doentes. Sim, Muitos. Por quê? Porque eles não atentam nessa relação de olhar para eles, né? É só olhando o CNPJ, o CNPJ. E eu sempre falo que não existe um CNPJ forte com um CPF fraco. ah, com certeza. Não existe. Ah, pode ser que aconteça? Pode. Mas daqui um tempo, lá na frente, o CNPJ ele começa a sentir. É, você sabe uma coisa que eu percebi na época, quando você trabalha esse assunto de alta produtividade, alta performance, melhor gestão do tempo, né? Mais tempo para produzir mais, eu percebi um equívoco na época, porque as pessoas, para produzirem mais, elas estavam gastando mais tempo. Elas investiam mais tempo. Então, ao invés de produzir mais em menos tempo, tipo, melhorar os meus processos, por exemplo, e produzir mais dentro das minhas 8 horas de trabalho, não. Normalmente eles ficavam 10 horas no trabalho. Então, é impossível não ter um desgaste físico, um desgaste emocional, né? Você acaba afetando os seus relacionamentos pessoais, porque a família também Total. fica afetada, né? Uhum. Então, aí naquela época, depois de estudar sobre isso, em função dessa experiência, aí eu senti necessidade de ler esses livros, né? Li da professora Ana Beatriz também, Mentes Ansiosas, né? Que é um livro maravilhoso. E aí eu comecei a chegar aí. Eu falei, gente, estou um pouquinho cansada de ler e ver que, né, a gente começava a respirar mais rápido, né, de conversar com as pessoas. E aí eu passei para uns livros mais filosóficos, né? Comecei a ler o Professor Clovis, sobre a vida que vale a pena ser vivida. Aí o do Mário Sérgio Cortella, Por que fazemos o que fazemos, que também tem um impacto muito grande na tomada de decisão. Eu li Viktor Frankl, que é maravilhoso, que é Em Busca de um Sentido. Então, por que que a gente faz o que a gente faz? Por que que a gente faz como a gente faz? Por que que a gente é tão apegada nos nossos processos? Por que que a gente tem, às vezes, tanta resistência, né, em mudar? E aí eu comecei a ler sobre uma outra visão, que é sobre a administração espiritual do tempo. É ver isso que você acabou de falar. Quando você diz que quando você sai de casa, você pede, Senhor, renove a minha mente, né? Sim. Te mantenha aberta para novas experiências, para Com um outro certeza. jeito de olhar, né? Então, quanto que você vai em vários eventos, várias vezes ao mesmo evento, se permitindo, né, enxergar de forma diferente. Então, eu comecei a caminhar sobre o tempo, sob uma outra, sobre esse assunto, né, Sim. numa outra perspectiva. E aí, quando eu estudei sobre a administração espiritual do tempo, aí eu me aproximei de São Bento, aí eu trago aqui o lema dele, ora et labora, né? Ore e trabalhe. Né? Uma missão, né? É saber dividir o seu tempo, né? Até porque é interessante essa questão de hora e trabalho, que se você parar para analisar, né, o que Deus diz, oração muda tudo. Mas se você orar, eu oro e não age, Ah, com certeza. ai, A não tem palavra como você, oração é isso, né? exatamente, não tem como você ter um resultado só pela base da oração, né? Você precisa orar, sim, cuidar da parte espiritual, Com mas você certeza. precisa agir.
Com né? certeza. E eu falo assim, a palavra de Deus ela é muito clara. Deus fala o tempo inteiro. Se você ler várias passagens do início ao fim da Bíblia, Deus fala ali, dá o seu passo, dá o seu passo, dá o seu passo, dá o passo que eu vou estar ali, né? Então ele não fala assim, eu estou com você, vou andar com você, assim, tipo, eu vou dar o primeiro passo e você vem atrás. Não, ele fala que primeiro é a atitude, né? É. Tudo tem a ver com atitude. A Essa questão palavra da oração ora, é isso, né? exatamente. Orar, E ação. agir. Orar e Exatamente. agir. Ter a atitude, né? E assim, eu falo muito sobre hábitos, sabe, Silvana? E eu fiz um compilado de tudo que você está falando em relação ao tempo. Eu fiz também um compilado de estudo de vários livros que falam sobre hábitos, de diversas formas, em diversas áreas, né? Então, eu falo assim, um dos hábitos mais poderosos que eu descobri estudando sobre é esse hábito de quê? De você agir. Se você não tiver esse hábito da oração, de orar e agir, as coisas não acontecem. Não adianta Exatamente. você ficar só na oração ou você querer agir o tempo todo sem direção. Perfeito o que você está dizendo. Sabe por quê? Quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, eu percebia que as pessoas queriam fazer gestão do tempo, mas sempre focada no trabalho. Sempre focado no trabalho. O tempo para a família. E era uma coisa muito interessante, porque você perguntava assim, ia fazer uma análise sobre os valores, né? Quais são os seus valores? Normalmente, Deus e família estavam no topo. Eram os valores mais importantes. Mas na hora de você ver a gestão do tempo que a pessoa fazia durante a semana, a família e Deus nunca estavam. Sempre era aquele pouquinho. Era 1 hora por semana para Deus, que era o horário que ia à missa, né? E para a família era o almoço de domingo. Então, é complicado quando você faz uma lista de quais são os seus valores, e aí quando você vê a sua gestão do tempo, os seus valores não estão inclusos ali. Então, é impossível não ter ansiedade quando você trabalha desse jeito, né? Então, sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu pergunto, está alinhado, né? Está alinhado com os meus valores? Porque se estiver alinhado com os seus valores, com certeza é um investimento de tempo, não é um gasto de tempo. Sim, e como as pessoas não têm essa análise, né? Eu falo assim, hoje eu analiso muito essa questão de será que o que você está falando e agindo condiz com aquilo que eu hoje, né, prego, vamos falar assim? Porque eu já tive muitas dores de cabeça com parcerias. E depois ver que não se encaixava, não tinha, né, com aquilo que eu falo, com aquilo que a gente preza bastante. Então, hoje em dia, para Suelen, para ter uma parceria, então eu analiso muito. Por quê? Porque eu gastava muito mais energia para resolver aquela questão da parceria. Isso é para tudo, entendeu? Com É em certeza. tudo. Eu comecei a falar, não, não. E é interessante que sabe quando que eu tive essa percepção? Fazendo live. Por quê? Porque as pessoas acham que é simples. Abre ali a câmera e começa a falar. É simples o ato, né? Mas quando você começa a entregar o seu conhecimento e eu faço muito collab, eu gosto de entender, né, sobre você, sobre Essa troca é maravilhosa, é né? muito gostoso. Só que daí eu passei uma situação que eu fiquei de cama. Aí eu fiquei, peraí, por que que com fulano eu, sabe? Por quê? Porque a gente estava alinhada. Uhum. Então a troca de energia ali foi igual. E quando eu percebi durante muitas lives que eu comecei a fazer, entender por que que depois eu estava muito cansada, depois eu ficava abatida, no outro dia eu não queria levantar, teve dia que eu fiquei doente, aí eu fui assistir, sabe? E eu gosto de deixar as lives salvas para mim ir assistindo. E eu fui entender, falei, então não é com todo mundo que eu posso fazer live. O professor Olavo de Carvalho, ele dizia que se você quer mudar o sistema, construa o seu sistema. Sim, Porque às vezes mudar um sistema que está aí posto é muito desafiador, né? Para não dizer extremamente sim, difícil e sim. quase uma luta inglória.
Mas quando você constrói o sistema, e isso, essa análise que você fez, faz parte da construção de um bom sistema. É você avaliar se as pessoas com as quais você está se relacionando, se elas têm os mesmos valores que você. Se ela Sim. acredita nas mesmas coisas que você. Porque, com certeza, se os valores forem diferentes, você vai gastar muito mais energia, né? Com certeza. E hoje em Para dia, construir essa relação. e outra, quando você gasta mais energia, você gasta mais tempo. Ah, com certeza. Não é? E tempo é vida. Hoje tempo é vida. Eu tiro assim, tempo é dinheiro. Eu falo, não, gente, tempo é vida. É vida. Quando você aprende, eu vou falar pelas minhas próprias experiências, quando você aprende a trabalhar o seu tempo, isso é libertador. Hoje eu vivo um outro momento relacionado ao tempo. Eu vivia muito essa gestão do tempo de pressão, sabe? Uhum. De, ai, eu preciso me organizar, sabe aquela coisa de mandamento? Ai, meu Deus, assim, mas isso daí, Silvana, eu aprendi foi na porrada, vamos falar assim. Eu aprendi com o tempo, né? Estudando sobre, e não tão profundamente como você, e nem no seu olhar, assim. Por isso que eu achei um tema fantástico. Tanto que eu li, vou reler de novo, ainda não tive tempo de ler novamente, né? Mas, assim, tirei muita coisa do livro. Um livro fantástico, volto a falar. E como se tornou mais leve. Tem um livro que eu li também, que é do Carlos, que fala sobre o poder da produtividade, que também é um livro fantástico. Então, sabe quando você pega, é aquela história, você lê vários livros, você vai tirando a performance de cada um e construindo a sua narrativa, né? Construindo É. aquilo que faz, como posso dizer, aquilo que é aplicável na sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia. Parabéns de novo pelo seu livro, fantástico. Ah, obrigada. Mas essa construção eu acho que ela é diária. Se eu tivesse escrito alguma coisa há 6 anos atrás, com certeza não seria o que eu escrevi hoje, né? Eu Sim. estou assim bem feliz em ter escrito hoje nesse momento, né? Sendo a pessoa que eu sou, porque eu não sou a que eu era ontem, né? E eu com certeza não sou a mesma mulher de 6 anos Que atrás, né? começou a ler sobre, né? Que né? Exatamente. Então, em 2013, quando eu fiz o meu primeiro curso sobre gestão do tempo, era com esse foco, né? Com foco de alta performance, de liderança, de gestão, porque era o momento que eu estava vivendo, era o momento que pedia esse tipo de conhecimento, né? E aí, nesses últimos 12 meses, que eu falei para você, que aí eu saí um pouco, né, da, da questão mais técnica e conceitual de gestão do tempo e fui para uma questão mais espiritual, até porque eu percebia que as pessoas não dedicavam tempo na sua área, né, desenvolvimento espiritual, e nós somos, né, corpo, mente e Sim. espírito. Não tem como você trabalhar a mente sem o corpo, Não. nem sem o espírito. Eu Não tem. lembro, para você ter uma ideia, eu lembro um amigo pediu minha ajuda, falava, Silvana, eu preciso organizar meu tempo porque eu estou tendo problema na minha família, né? Estou tendo problema no meu casamento e tal. E aí a gente foi fazer um diagnóstico da semana dele, e eu lembro que ele mora em São Paulo, ele ficava mais ou menos 2 horas e pouco no trânsito e dirigindo, né? Aí levava as crianças para a escola, ia para o trabalho e a mulher ficava com o carro. E aí, durante a nossa conversa e tal, eu falei assim: olha, esse tempo de 2 horas e meia é quase uma viagem. O que você faz durante essa viagem com a sua família? Ah, eu estou dirigindo, não tem como fazer nada. Né? Aí ele contratou um motorista para que ele tivesse tempo durante essas 2 horas e meia de repente conversar com a esposa, conversar com o filho que estava indo para a escola. Eram 2 horas e meia que podia ter qualidade. Mas aí, em pouco tempo, sabe o que ele estava fazendo? Usando o notebook no carro. Então, não adiantou. Era uma coisa assim que, se você não tiver essa atenção de olhar para si, de como você usa o seu tempo, você pode ter todos os livros, todos os cursos, todas as ferramentas, mas se você não aplicar e transformar isso num hábito, né, como você acabou de dizer, com certeza não vai adiantar. Todos os conhecimentos do planeta, né, Isso é verdade. começa em você. E é interessante, quando eu atentei com essa questão de tempo, de produtividade, foi por causa de uma fala do meu filho. Eu sou muito acelerada. Eu era.
muito mais acelerada. Então eu vim trabalhando em mim. Na verdade, vim não, eu trabalho muito em mim. Isso é importante. Entendeu? E eu pegava as crianças, né, na hora de ir pra escola, querendo ou não, às vezes acaba ficando meio que uma loucura, né? Hoje em dia, graças a Deus, a minha já tá mais organizada a minha rotina com a escola. Mas eu catei assim as crianças, a Rafaela era um pouco menor, e o Enzo, vamos, nós vamos atrasar, que não sei o quê. Ele entrou no carro, e o Enzo é até hoje, sabe, mais lento, uns passos. E é interessante que ele é tudo. Ele, o aniversário dele é 10 de setembro, meu é dia 11. Eu falo assim, tinha que ser tudo parecido comigo, e não é, né? E ele falou assim pra mim, mãe, a senhora já reparou? Ele, eu acho que tinha uns 10, 11 anos. A senhora já reparou que a senhora só vive correndo? Aí eu falei assim, filho, sabe? A mãe, ela sempre tem um jeitinho, né? Ela ouve e, tipo, tira ali de letra, mas já foi. Já levou pro coração, já tá lá, aquele negócio já tá morrendo, né? E eu falando, brincando com ele, e eu falei pra ele assim, não, filho, é verdade, mas, né, vamos... Se a gente começar a fazer as coisas mais cedo, a gente não fica acelerada. Mas eu falei, puxa, ele me deu uma e eu preciso... Eu que preciso resolver isso. Um excelente feedback, né? Com certeza, né? E aí, graças a Deus, hoje, é igual eu falo, eu trabalho em mim muito, muito, muito mesmo. E por quê? Porque eu quero sempre ser melhor. E todos os dias eu falo assim, você precisa o quê? Melhorar pelo menos 1%. Durante o mês tem 30 dias. Se você melhorar 1% a cada dia, você no mês você melhora 30%. É, daria um novo podcast falar sobre isso. É, né? Então já fica um novo convite para um novo episódio. Porque eu reflito sobre isso, né? E tem dias que eu não consigo, nem 1%. E é normal. Tá tudo bem. Exatamente. Né? Mas é importante, né? Eu me perceber, se eu tomar consciência, né? Eu acho que já é uma mudança bem interessante. Você falou da gente dedicar tempo, né? Para se perceber, né? Olha, meu filho chamou minha atenção, né? Às vezes um colega chama a atenção da gente. Às vezes, por exemplo, você esquece de abastecer o carro acaba combustível no meio do trânsito, né? Poxa, eu deixo para o limite, né? Na hora que está acabando, que acendeu a luzinha. Às vezes ele começa a fazer a sirene, né? Não é nem piscando a luzinha no painel. Às vezes vem a sirene, aí depois você vai. Às vezes quando dá tempo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de hábito de postergar, né, de procrastinar ou de deixar para a última hora, porque levar para o limite, porque a gente corre o risco de repetir isso como padrão. Né? Sim. Então, normalmente, quando eu vou ao limite, nessa questão, por exemplo, de abastecer o carro, eu corro o risco de repetir esse padrão em outras áreas da minha vida. Né? Às vezes, eu seguro o xixi durante muito tempo, quando eu vou ao banheiro, de repente está na última, né? Aí você chega lá, estão limpando o banheiro. Isso faz mal, né? Então, a gente tem que prestar atenção, porque isso também é uma forma de gestão do tempo. Não, eu aguento mais um pouquinho, eu vou segurar mais um pouquinho antes de ir. Porque eu quero terminar esse processo. Né? Eu quero terminar aqui de analisar esse processo. Então, a gente tem que tomar cuidado nesse sentido, né? E um livro que me fez refletir bastante sobre isso, que aí já vai chegando perto mesmo da filosofia, foi o livro de Santo Agostinho, o livro Confissões. Santo Agostinho, ele teve uma vida fora da santidade, né? Ele teve inclusive filho. Então confissões é justamente você admitir tudo, admitir todos os seus erros, admitir tudo o que você quer mudar, todas as mudanças que você acha importante. É como se você fizesse uma lista, sabe? De tudo que você quer e sente necessidade de mudar na sua vida. Então, Confissões tem um pouco esse exercício, sabe? De procurar o seu eu interior. É um livro extraordinário, né? E dentro do livro Confissões tem o capítulo 11 que fala sobre o tempo. Ele reflete, ele conversa com Deus sobre o tempo, né? Também não vou falar sobre o livro, seria outro podcast. Mas foi um livro que me estimulou muito, sabe? A pensar com esse olhar mais filosófico, mais espiritual, mais de alma, sabe? Porque a gente tem o tempo do Cronos, né? Que é o tempo do relógio cronológico, e a gente tem o Kairos, né? Que é o tempo de qualidade, que é o tempo da alma. Sabe quando você entra em flow? Uhum.
nossa, eu nem vi o tempo passar, que E maravilha que você foi não isso nem quer aqui. sair dali, né? Então, é tipo o que está acontecendo aqui, né? Você olhar ali no cronômetro, já está quase acabando o tempo. Então, quando você entra em flow, esse tempo da alma, sabe? Então, Santo Agostinho ajuda a gente a refletir sobre isso, né? E, e aí, essa construção filosófica acabou caindo em Manuel de Barros, que é poesia. Então, eu comprei a coleção dos livros de Manuel de Barros, que é um poeta mato-grossense, do Pantanal, né? Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né? Do Pantanal. E ele me fez, com a sua poesia, eu gosto muito de me relacionar com a natureza, eu gosto da contemplação, eu gosto de sentar na sacada e No ficar tanto que é a olhando o sua tempo. formação, né? Eu sou geógrafa também, né? Eu tenho Uhum. 30 anos de carreira como geógrafa. Então eu trabalho com o meio ambiente, né? Todo esse tempo. Então eu gosto, né? Eu cresci numa cidade do interior. Eu amava as minhas férias no sítio dos meus avós, né? Então não parece, mas eu fui uma criança que gostava de ficar em cima de árvores, né? Mas diferentemente da maioria, eu sentava e ficava contemplando, né? Olhando o gado na distância, olhando as pessoas pequenininhas Que passando, delícia. né? Então eu tive essa experiência na infância. E os poemas de Manuel de Barros, eles falam isso, né? Quando os meus olhos estão sujos da civilização, eu vou para onde tem água corrente, onde tem pássaros cantando, né? Essa é a poesia dele. Então eu caminhei, sabe, dessa, desses livros, né, que falavam de forma mais conceitual, técnico, e fui passando, né, pela questão espiritual, pela questão mais filosófica, cheguei na poesia, e o último livro que eu li foi o livro Entre Linhas da Cura, que é do Dr. Rosimar Dias, que é daqui de Cuiabá, né, e esse livro é incrível porque ele ele tem uma experiência pessoal de cuidar de uma mãe que está com uma doença neurodegenerativa, então ela está deixando ele em vida, né? Porque o Alzheimer faz isso, né? Faz você ir esquecendo. Então você vai perdendo as memórias. Então tem uma poesia dele que ele fala que é como se ele estivesse olhando a mãe nos olhos e não tivesse mais vendo ela, mas ela não via mais ele, né? Então esse tempo era diferente, né? E isso mexeu bastante comigo. Eu falei, gente, o tempo está passando. O que a gente está fazendo com esse tempo? O que eu estou fazendo com esse tempo, né? Então esse livro que eu escrevi, por isso que isso aqui talvez eu consiga responder a sua primeira pergunta do podcast, que é o tempo que me habita, né? O tempo que me habita hoje é esse tempo, sabe? Que saiu do técnico e chegou no filosófico poético, né? Por isso que eu escolhi a prosa, né? A prosa mais poética para Uhum. escrever, e foi com esse objetivo, né? Certo. Dessa trajetória. Né, de toda essa trajetória, você algum dia já brigou com o tempo? Ah, todo dia eu brigo. É impossível não brigar com o tempo. A gente começa quando tem o despertador de manhã, né? Que a gente desliga, ou quando a gente acorda antes do despertador, né? Ali já é uma briga com o tempo, né? Quando eu abro a minha janela de manhã e vejo o sol nascendo e vejo que ele demora muito pouco, né? Que ele não demora, né? Pois é, tão rápido, Aquela né? lindeza assim, né? Que o sol está nascendo, o céu fica vermelho, e daí a pouco fica azulzinho. Do Aí eu nada, né? falo, Vamos falar nossa, aí eu assim. tenho que filmar, fotografar para depois ficar olhando de novo, né? E viver aquele tempo maravilhoso Sim, novamente, né? sim. Então a gente luta com o tempo inteiro, né? Eu vou abrir aqui uma experiência, um compromisso que eu fiz. A gente está vivendo, para quem é cristão, para quem é católico, a gente está vivendo um tempo da quaresma, né? Sim. E é um tempo que a gente também se propõe a essas mudanças, né? E eu estou fazendo 2 exercícios, né? Eu me propus a 2 exercícios. Um deles eu coloquei meu carro no piloto automático nos 60 quilômetros por hora, porque a minha briga com o tempo sempre foi de acordar mais tarde e demorar mais para sair e depois ter que andar mais rápido, para não chegar atrasada no trabalho. Então agora não, agora eu acordo mais cedo,
eu consigo ver o nascer do sol, né, que é belíssimo, e eu estou andando a 60 quilômetros por hora, né? Então Olha esse é que um compromisso. isso é muito interessante. É um exercício para desenvolver um hábito, né? Sim. Porque o ano passado eu paguei mais de R$ 1.500 em multa. Então, Então, se você não dá valor ao seu tempo nem à sua vida, dê valor ao seu dinheiro, né? né? E é incrível isso, porque é interessante também. Porque as pessoas aprendem mais quando mexe no bolso, né? Também, né? Eu falo Mas, assim, porque eu também passei por essa mesma experiência, entendeu? Só que eu não paguei 1.500 pois de é, multa, eu paguei quase 5.000. então, quantas pessoas você acha que não estão alimentando esse sistema de multas, né? Exatamente. Por causa disso, às vezes passa num sinal a 45 quilômetros por hora, o sinal é de 40, né? É, e eu aprendi muito, porque foi no início que estava instalando esse sistema, entendeu? Então, assim, puxa, passou, já foi. É, Já foi. Eu tive que, igual você falou, criar um novo hábito de desacelerar ainda assim mesmo. Hoje eu já, né, hoje já tá mais controlado. Mas todo hábito, todo novo hábito, você começa instalando devagarzinho, né? é, Indo assim, nada muito brusco. Eu falo, por que que eu falei sobre isso? Porque as pessoas chegam em mim e falam assim: "Ah, eu quero, vamos levar para a prática da atividade física, que é o meu mundo, né? O meu universo. Ah, eu quero começar a correr. Eu quero ir para academia, quero emagrecer. Mas espera aí, para você fazer isso, para você instalar esse hábito de ir praticar uma atividade física, não é simplesmente você vou deixar de comer doce a partir de agora. É besteira. Porque você não vai. Se você receber um convite à tarde, você vai pro convite, pra cafeteria e comer doce. a disciplina Tem que ser primeiro o quê? tem que ter É uma constância, né? levantar e fazendo, vai praticando o novo hábito. E o que que acontece nessa caminhada? O velho hábito, o hábito ruim, ele deixa de fazer sentido. Então não é você, eu falo assim, não é, eu vou deixar de fazer o hábito ruim, né? Para ter um hábito novo. Eu falo, não. Você precisa primeiro começar a construir o hábito Você tem novo. que colocar ele no lugar, né? Exatamente, porque conforme você vai praticando, isso é hábito em geral, né? Não só atividade física. O hábito ruim ele vai deixando de fazer sentido na sua vida. E aí, quando você percebe, o novo hábito faz parte da vida. É, porque é automático, né? Sim, Depois que você implanta o hábito, ele acaba ficando automático, porque o nosso cérebro ele é programado para economizar energia, né? Então, sim. tudo que você puder fazer de forma automática, sem gastar energia, melhor ainda, né? E ele não gosta de coisas novas, né? Ah, O cérebro vai não resistir, gosta. porque gasta energia Com produzir um certeza. hábito novo, Com né? certeza. Um outro hábito também relacionado à questão de tempo é o uso do celular no trânsito, né? É outra Sim. coisa que eu também estou trabalhando. É, por que que eu não posso esperar, parar, estacionar para responder uma mensagem, para atender uma ligação, para pesquisar alguma coisa, para olhar redes sociais, que é uma coisa que é automática hoje, é hábito, né? Uhum. Esse vício de ficar no scroll lá o tempo Passando. inteiro é automático, a gente nem percebe, quando vê, tem 2 horas que está na rede social, né? Então, hoje eu também faço isso, né? Hoje eu pego o celular, coloco dentro da bolsa, pego a bolsa e coloco no banco de trás, né? Então, também para tirar esse hábito de esperar, né? O esperar estacionar para usar o celular, né? Então, eu acho que não adianta fazer grandes promessas, né? Vou sair de todas as redes sociais. Não. Por exemplo, eu instalei o modo de descanso. Meu celular nas redes sociais, eles estão no modo de descanso. Às 13 horas, normalmente é o horário que ele sai do modo de descanso, porque é o horário que eu saio do trabalho, né? Então ele fica das 9 da noite até as 13 horas inativado. Então é uma forma de você se disciplinar, é uma forma de você fazer gestão do seu tempo, é uma forma de você construir um novo hábito, né? Então são Sim. pequenas coisas. Não precisa, vou sair de todas as redes sociais, ou vou parar de usar celular, ou, entendeu? Então Uhum. é como você disse, né? Não adianta fazer grandes promessas, né? É Eu igual aquela faço história, né, um passo de cada vez. da listinha do começo do ano. Todo mundo monta uma lista de metas, de objetivos quilométricas, né? No mês que vem, no próximo, no mês seguinte, você não.
É, a maioria das Aquilo ali, a pessoas. maioria das pessoas vai falar assim, ó, é muito mais produtivo você listar três e começar ali, né? Com aquelas três. Na hora que aquelas três ali você cumprir, aí monta mais três. Quando Exato. você vê, chega no final do ano, você cumpriu ali quantas metas, né? É, E eu gosto muito de trabalhar assim com relação a metas, a objetivos. Eu sempre faço isso no começo do ano, mas eu trabalho com três. é. Porque daí chegou, por exemplo, chegou em março, eu tô com um ali à risca que eu não furei, que eu, entendeu? Uhum. Dá uma Estou dando o sensação máximo. boa, né, de dever Nossa, com cumprido, né, de certeza. realização, né. O Christian, quando ele fala de gestão do tempo, ele fala sobre isso. Quando você vai estabelecer metas que sejam metas mensuráveis, metas Sim, realistas, né, sim. é, justamente por causa disso, né, senão você vai alimentar uma expectativa muito alta, e aí você não vai cumprir, e aí a frustração é muito grande, né. E você falando assim, eu até lembrei, essa semana eu tava com uma mentorada e ela falou, né, e a gente foi construir. E aí, falando sobre sonhos, falando, né? Ela falando sobre os objetivos dela, eu falei para ela assim, tá, mas qual que pega isso em imagem? Para você ter a clareza daquilo que você quer, né? E ela foi e mandou a imagem dela, não dela, de vários bois, né? E ela tem um sonho de comprar boi. E ela trabalha com isso. E eu falei para ela, tá, mas isso daí, essa imagem, vamos colocar assim, essa imagem sua, ela tem quanto de dinheiro aí? Ela falou assim, não sei. Eu falei, mas qual que é o seu objetivo com isso? Quantas cabeças de gado você quer ter? Ela, nossa, Sueli, eu nunca parei para analisar isso. E a gente começou a falar ali do tempo que ia levar para ela construir o que ela quer, né? Eu falei assim, não, coloca uma meta. A cada 3 meses, uma cabeça de gado. Ah, quero ter 100 cabeças de gado daqui 5 anos. E aí a gente começou a conversar, eu falei, nossa, que legal, né? Você direcionar a pessoa, ela ter a visão daquilo que ela quer, clareza. Eu falei, não adianta você colocar aí construir um monte de metas e você não vai conseguir. Com E isso daí é certeza, frustrante, né? com certeza. É bastante frustrante. E Silvana, em que ponto que você percebeu que não dava mais para viver do mesmo jeito com relação ao tempo? Nossa, na verdade eu vejo isso diariamente, sabe? Como? Eu não tenho assim um ponto da minha vida que foi um marco ou que foi virou uma chave, alguma coisa nesse sentido, sabe? Mas as experiências vão me moldando, né? A última experiência, que foi a experiência mais marcante na minha vida, foi o falecimento do meu pai, né? Foi há 2 anos atrás. Então, assim, para mim, a morte é uma oportunidade de olhar para a vida. Sempre foi. Eu nunca tive nenhum problema de falar sobre esse assunto, né? Uhum. E para mim, olhar sobre a brevidade da vida, que foi um Uhum. livro que eu li também, né, de filosofia, do Sêneca, também me fez olhar para o tempo de uma forma diferente, né? Então, sempre que eu tenho experiências assim, são momentos de olhar para o tempo, né? E de perceber o tempo de forma diferente, né? A cada aniversário que eu faço, eu olho para o tempo de forma diferente, né? Porque normalmente as pessoas, quando fazem aniversário, falam, ah, mais um ano de vida. Mais um ano de vida? Para mim, não. Para mim é menos um ano de vida, né? Então, é, todos os anos, no mínimo uma vez por ano, eu olho para o tempo, né? Daqui a pouco é Natal, né? Tem um poema, acho que do Fernando Pessoa, se eu não me Interessante. engano, que ele fala, de repente é Natal de novo, né? Então a gente não percebe, nós já estamos meados de março, né? Já estamos chegando na Páscoa, Pois é, né? entendeu? Então, assim, o Réveillon já foi, o Carnaval já foi, daqui a pouco é a Páscoa, aí vem festas juninas, aí vem Copa, aí vem processo eleitoral, entendeu? E aí acabou o ano, É, então, quando a gente percebe, é Natal de novo, né? né? Então eu faço isso todos os dias, sabe? É, essa reflexão, né? Quando eu olho para a minha agenda,
E eu tenho uma agenda, né? E eu coloco tudo nessa agenda. Um telefonema que eu tenho que dar, uma medicação que eu tenho que usar, tudo eu coloco na agenda. Eu delego tudo para minha agenda. Eu não gravo nada na cabeça. Você Meu sabe, HD não tem mais espaço. e é interessante, porque antes eu era muito da mente, né? Então, assim, era tudo na mente. Hoje em dia eu não dou conta. Meu tem que estar tudo anotado. Se não for um caderninho, eu sempre tenho um caderninho na minha bolsa. E ali eu vou colocando tudo, depois eu organizo, né? Parabéns. Eu, se colocar no caderninho, eu não lembro de abrir o caderninho para olhar. Eu tenho que ter Então o você é celular para me avisar, Entendi. entendeu? Então você é da agenda digital, né? Eu sou. Eu sou da agenda digital e do papel. Eu não sei qual que dá mais trabalho, mas eu uso os dois. E aprendi com o tempo, É, que eu precisava dessa ajuda, né? Ou eu aprendia a usar, ou eu contratava alguém para ser a minha agenda. é Então, importante, né, Celinha, a gente pensar sobre isso, porque a maioria das pessoas vive a semana esperando chegar o final de semana, né? sim. Para fazer alguma coisa. Tem gente que espera chegar o final de semana para dormir. Ah, esse final de semana eu quero dormir o final de semana inteiro, né? É, porque não se coloca na agenda. Quando você não planeja a sua agenda, alguém está planejando, né? É Se verdade. você não preenche a sua agenda, alguém vai Vai preencher. preencher, É. né? E o tempo vai passar e você não vai perceber, né? Mas eu, com o tempo, hoje eu deixo, por exemplo, hoje eu deixo minha agenda em alguns espaços vazios, alguns dias sem preencher. Antes me incomodava olhar na agenda e ver que tinha dias que não tinha compromisso nenhum. Não, tem que ter alguma coisa para fazer hoje. Como assim não tem nada, né? Uhum. Hoje não. Hoje eu tenho trabalhado um pouco, né? A importância desses vazios, né? Sim. É. E é interessante, sim, porque eu também era muito assim, uma agenda loucura. Então, no dia que eu não tinha um compromisso, à noite era dia e noite, era sábado e domingo. E mais uma vez, levei um puxão de orelha do meu filho, dos meus filhos, né? Que eles chegaram e falaram assim: mãe, você não toma mais café da manhã com a gente? Aí eu falei: opa, novamente, estou errada, né? Porque É, se eu preencho a minha agenda a semana inteira, durante a semana não, realmente, não dá pra gente sentar e tomar café da manhã todo mundo junto. E sábado e domingo eu também tinha uma agenda, né, que começava cedo, 7 horas da manhã. Falei, não, tá errado. E aí é, eu fui reorganizar o meu tempo. é muito importante, né? Foi o que a gente falou. Se eu tenho os meus valores bem claros e eu planejo a minha agenda alinhado aos meus valores, Uhum. eu vou encontrar alguma forma de colocar as coisas que são importantes para mim durante a minha semana. Lidar com o tempo como se eu tivesse tempo, né? Sempre, eu não sei quanto tempo eu tenho, né? Eu brinco às vezes com os meus sobrinhos, né? Quando a gente está em família, a gente vai tirar fotografias em festas, né, um almoço de família, né? Ah, não, essa foto não ficou boa, vamos apagar. Eu falei, não apaga. A gente não sabe se essa vai ser minha última foto. Aí, ai, credo, tia, para de fazer isso, né? Então, a gente não sabe, né? Uhum. Então, é importante você ter essa consciência. A gente não sabe, né? Qual é o nosso tempo. Então, qual é a dificuldade de colocar durante a sua semana as coisas que são importantes para você? Porque eu tenho que esperar chegar o sábado e o domingo, né, para fazer aquilo que é importante. Eu Uhum. não sei se eu terei o sábado e o domingo. Então, encontrar o equilíbrio que a gente tanto busca, né, talvez esteja aí. Talvez esteja em durante a semana eu conseguir colocar, nem que seja um pouquinho das coisas que são importantes para mim. Abrir a janela e olhar o Sim. nascer do sol. É tão importante para mim olhar a natureza, nem que seja 15 segundinhos. E é lindo, né? É lindo. Eu falo Dá assim, uma calma na alma. exatamente. Da minha janela, eu consigo ouvir os pássaros. Silvana, eu me perco. Igual você falou, eu acordo mais cedo porque eu me perco ali, admirando o céu, ouvindo os pássaros. E ali você conversa com Deus, né? Eu tenho assim, uma relação muito forte assim com o céu, de olhar para o Hum. céu, porque foi o momento que Deus falou comigo e me resgatou da depressão, foi eu olhando para o céu, da janela da minha sala.
Então, assim, toda vez que eu paro ali, eu faço um cappuccino. Eu não tomo café, mas eu amo cappuccino. Então, eu faço meu cappuccino e eu fico ali, sabe? E venta bastante. Eu paro para ouvir os pássaros. E ali, gente, é um momento. Quem ainda não faz isso, experimente. Do lugar que você estiver. Ah, no carro, foi até engraçado. Lembrei aqui de uma situação. Uma vez, uma amiga minha, né, ela sempre. Eu falava mais sobre o céu, sobre a janela, sobre olhar para o céu, ouvir os pássaros. E aí ela falou assim pra mim: Su, você acredita que uma vez eu parei na rua, eu tava próximo de um lugar que tinha muito, uma avenida, né, que tinha muitas árvores, ela parou, desceu e ficou olhando pro céu. Porque ela viu eu falando sobre isso nos meus stories. E eu falei assim: nossa, olha só que legal, né? Então, de alguma forma, eu incentivei alguém a parar. Então, eu falo sempre: se você não fez isso, faça, para aí um segundinho, da onde você está e olha para o céu. É. Você vai ver que vai ser diferente. Às vezes a gente percebe no trânsito, né, as pessoas quando os ipês estão bem floridos. Eu já vi várias Ai, gente pessoas que lindo, eu já param, que parei, eu fui fotografam. uma dessas. Quando você olha a natureza, você percebe a passagem do tempo, porque você olha aquela árvore, ela vai florir na época da primavera, aí na época do outono caem todas as flores, Uhum. aí no inverno caem todas as folhas, né? Então ela vai guardar energia, né, durante o inverno, e aí às vezes vem os frutos do outono. Então quando você olha a natureza, você percebe a passagem do tempo, você percebe a passagem das estações. Então é Uhum. um privilégio observar o tempo olhando a natureza. É verdade. Se você ainda não faz isso, faça. Que eu tenho certeza que vai fazer diferença no seu dia. Silvana, nós estamos encaminhando, infelizmente, né? Para o encerramento deste podcast, que está muito gostoso. Foi muito bom te receber aqui. Mas eu quero que você deixe assim uma mensagem para os nossos telespectadores, Nossa, né, para a nossa audiência. Agora, vou deixar esses momentos finais para você rasgar o seu coração. Lembrando você de compartilhar esse conteúdo, manda para aquela amiga, para aquele amigo que precisa, né, ouvir um pouquinho do que foi falado aqui e de se inscrever em nosso canal e procurar a gente nas nossas redes sociais, né, Silvana? eu quero então aproveitar esse tempo primeiro para agradecer a oportunidade. Eu espero que realmente tenha sido, para mim foi um bate-papo muito gostoso. Com certeza eu ficaria muito mais tempo aqui com você Sim. e com a sua audiência. Eu espero que tenha sido bom também para quem ouviu, para quem assistiu. Mas eu queria aqui aproveitar a oportunidade para fazer o convite, né, para que as pessoas participem, né, dessa feira literária que vai acontecer no próximo dia 28. Eu acho que a gente precisa valorizar tudo que é feito aqui no nosso estado. Eu estou muito feliz de saber que estarei junto com mais 4 escritoras, né, todas aqui da região. Então, eu acho que essa é uma oportunidade para a gente valorizar a literatura, a cultura, né, a educação local. Eu acho isso maravilhoso, né? Então, fica aqui o meu convite. Reserve um tempo para fazer isso, né? Eu acho que se a gente se planejar até o dia 28, dá tempo de se planejar para que vocês possam estar conosco. E quem sabe, né, nesse dia você não vai descobrir o tempo que te habita. Que lindo! Gente, muito obrigada por vocês terem ficado com a gente aqui com esse bate-papo muito gostoso. Realmente, se deixar, a gente fica aqui por mais horas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Vou deixar aqui o arroba da Silvana. Vão lá conhecer ela, que ela é uma gracinha, uma delícia. É Silvana Moura Alves no Instagram, né? Lógico, vão lá me prestigiar no meu Instagram, que eu falo que ali é a minha casa e você vai poder ficar mais perto de mim. Arroba Suelen Sacal. E não se esqueça de se inscrever e ative seu sininho aí, que toda sexta-feira, às 20 horas, horário de Cuiabá, nós temos um episódio novo. Então, até a próxima!